Notícia triste. Hoje, 1º de novembro de 2020, morre Louro José. É de conhecimento público. Tom Veiga, nos últimos dias, vinha enfrentando turbulências na sua vida pessoal e profissional, mas não há registros de uma doença mais grave. Até a edição desse vídeo, a família ainda não havia se pronunciado, dando maiores informações sobre a causa da morte. O que se sabe é que o ator foi encontrado já sem vida no seu apartamento no Rio de Janeiro. O cinema mundial perde um dos seus ícones. 1º de novembro de 2020, noticiada a morte de Sean Connery. James Bond. Hello. Morte, o grande enigma da vida. Ou seria ela a razão da vida existir? Sem a morte, vida perderia o sentido. Mas morte é a ausência da vida. Bond. James Bond. Hello. Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou o Romário Oliveira e o assunto de hoje é vida e morte. A gente começa a morrer no primeiro segundo da vida. Existiria vida após a morte, ou a morte seria a sequência da vida? Estaríamos todos mortos, sendo remanescentes chegados a esse plano, após morrermos numa vida anterior? Interrogações não faltam. Emaranhado, labirinto de perguntas que se confundem, criando teia com força de armadilhas ao imaginário. Morte. Ponto de partida de uma estrada que leva ao ponto de partida. Ciclo vicioso, pelo menos diante do nosso limitado poder de percepção. Dia de finados. Eu venho aqui dizer para você que eu acho que nós da família Louro, né, e vocês fazem parte dela, estamos de luto. Porque o Louro, uma ironia mesmo, né, ter ido véspera de finados, né, é um filho amado, né, teve ao meu lado durante os últimos 25 anos, que me deu vida, na verdade, é uma ideia, né? E como é importante na vida, né? Você ter ideias, né? E de repente essa ideia se transformar numa realidade. Né? Lágrimas diante da falta de respostas. Mais fácil parar de perguntar. Na verdade, resume a conduta mais inteligente. Vida existe para ser vivida, não para ser explicada. E a morte é a única certeza da vida. Morte e vida, gêmeas univitelinas. Temer ou ter curiosidade sobre a morte, sentimento presente na vida de quem está vivo ou morreu e ainda não sabe. O maior medo com relação à morte é a perda, sentimento ligado ao egoísmo, o desejo que sejam imortais aqueles que amamos.
Poucos têm resignação diante da ausência, o vazio deixado pela morte. Alguns chegam ao extremo, pedem ao Criador a sorte de morrerem antes para não sentir a dor de perder um ente querido. Mas não seria esse um castigo maior? Se ao morrer continuamos vivos, se partirmos antes, perderemos contato com todos os que amamos de uma só vez. Amor, outro sentimento presente na vida, entrelaçado com a morte. Vida, a turbulência de sentimentos complexos. Amor, ódio, justiça, injustiça, bem e mal, a mesma complexidade encontrada entre vida e morte. Seria a vida o trilhar entre caminhos divergentes que se completam? Deus, diabo, céu, inferno, juízo final, que loucura! Pensando bem, melhor não seguir nesse rumo. Tentar descobrir aonde se encaixa a loucura entre vida e morte certamente nos deixaria loucos. Resta-nos viver e esperar, sem perguntas, na certeza que respostas virão quando estivermos preparados. O grande ensinamento da morte. Precisamos aprender a conviver com a partida de quem gostaríamos que aqui permanecessem. Resta-nos aplaudi-los pela passagem concluída, desejando-lhes luz nos caminhos da sequência de suas vidas, ou seria, de suas mortes. A nada leva julgá-los, elogiar ou criticar como viveram ou morreram, livre-arbítrio, direito adquirido da livre opção de escolher caminhos e ferramentas para viver enquanto não chega a hora de morrer, ou seria a hora de renascer para outra vida. No Natal, comemoramos o nascimento de uma criança. Nos finados, homenageamos os mortos. A questão é descobrir quem seriam os mortos, os que partiram ou os que aqui ficaram, com uma tarefa ainda por cumprir. Entre respostas que não chegam e perguntas que não deveriam existir, concluímos com a mesma frase que iniciamos: morte, o grande enigma da vida. Colocado o desabafo, diante do sentimento de impotência de compreendermos o real significado da morte, assunto encerrado e ponto final.